Glória a Deus. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós iremos compartilhar algo muito precioso, talvez algo que não seja novo para você. Não é novo para mim e tenho certeza que para muitos não é novo. Vamos falar sobre a graça do Senhor. Falar sobre a lei e a graça. O que é a graça? Ou baseado no que nós devemos nos relacionar com o Senhor. Então, o tema da palavra de hoje é a lei e a graça. E o texto base para aquilo que nós iremos compartilhar hoje está lá em Romanos 4. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Lá em Romanos 4, vamos ler apenas 3 versículos. Romanos 4, versículos 3, 4 e 5. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Os que não acharam, glória a Deus. Então, os irmãos acompanham aí Romanos capítulo 4, versículos 3, 4 e 5. O texto diz assim: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém? Glória a Deus. Que texto precioso. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, ou como justiça. Nós já falamos um pouco sobre Romanos aqui, sobre este livro escrito, sobre esta carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Falamos algumas coisas sobre isso, sobre essa carta tão preciosa, essa carta que é o ápice do Novo Testamento para nós. E aí nós vemos aqui um texto precioso, onde Paulo está querendo explicar algo precioso, que é o que? A justificação pela fé, e não pelas obras. O que o texto diz? Que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, o que Abraão precisou fazer? Abraão precisou trabalhar? Não? Irmãos estão aqui? Amém. Quem está acordado, dá um glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Não está tão frio. Então, irmãos, por favor, me ajudem. Quando eu perguntar alguma coisa, vocês respondem, tá? Glória a Deus. Brincadeira, irmãos. Então, Abraão não precisou fazer absolutamente nada pensando em algo natural. Ele apenas precisou crer. Por quê? A Bíblia diz o quê? Que a justificação, a nossa justificação não é pelas obras. O que Paulo diz? Justificados, pois, pela fé, é que nós temos paz para com Deus. Então, na verdade, não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas sim aquilo que Deus fez por nós. E Abraão foi justificado por isso, porque ele creu no quê? Naquilo que Deus falou para ele. Deus falou para ele o quê? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra onde eu te mostrarei, e eu te farei pai de uma grande nação. O que Abraão precisou fazer? Abraão era melhor que os outros? Não. Abraão era pagão, adorava deuses estranhos com a sua família, mas Deus liberou uma palavra para Abraão, e Abraão fez o quê? Creu. E por crer na palavra de Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele apenas creu na graça de Deus. A maneira como Deus nos justifica é exatamente essa. Como? Através da sua graça. Deus não nos justifica por aquilo que nós fazemos. Deus nos justifica por aquilo que Ele fez por nós, amém? Então, nós vemos aqui que Paulo, ele usa esse princípio da justificação, para quê? Para falar para nós sobre a maneira como Deus nos trata, e ele usa o quê? Ele usa uma ilustração e fala a respeito de 2 trabalhadores. É o que diz o texto que nós lemos aqui de Romanos 4. Nós vemos aqui o primeiro trabalhador. O que aconteceu? Esse trabalhador, ele foi trabalhar, e ele recebeu o salário pelo seu trabalho. Esse trabalhador, para ele, o salário não é um favor do patrão, certo? Se você trabalha o mês inteiro, o que você espera no final do mês?
Recebeu o salário, é o que Paulo diz. Aquele que trabalha é natural chegar no final do mês e receber o salário. Mas e aquele que não trabalha? E ele vai chegar lá e vai falar para o patrão: eu vim receber. Ao nosso pensamento natural, isso é impossível de acontecer, né? Se o cara ficar um mês sem trabalhar, ele não vai receber nada, se não for mandado embora, né? Mas Paulo não estava falando de algo natural. Ele estava dizendo o que aqui? O primeiro trabalhador trabalhou e foi lá e falou: vim receber o meu salário. Só que tinham 2 trabalhadores nisso que Paulo está dizendo. Só que o segundo não trabalhou e ele foi lá receber o salário também. Imagina a cena, né? O primeiro foi lá e recebeu, e já foi tirando barato do outro, né? Ele falou: você está aqui fazendo o quê, meu? Se eu fosse você, nem vinha. Mas segundo a cara de Paulo, foi lá receber. E o que aconteceu? Quando ele chegou lá, o patrão falou: o que você veio receber? Eu vim receber meu salário. Mas você não trabalhou. Mas só que eu creio que o Senhor é um patrão gracioso. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor justifica o ímpio. Então eu creio na sua graça. Eu creio que você vai me pagar. E o que acontece? Ele recebe o salário. Por quê? Porque Deus, e quando Paulo está falando disso, isso é impossível de acontecer em algo natural. Por isso nós precisamos entender que Deus está falando aqui através de Paulo sobre qual é o relacionamento que Deus tem conosco. Nós recebemos do Senhor, não porque trabalhamos, mas porque o Senhor já trabalhou para nos dar. Porque se nós recebemos algo porque merecemos, isso é bênção? Não. Se você só está recebendo aquilo que já é direito. Mas agora a bênção, a graça é quando você não merece e você recebe. Essa é a graça. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Imagine, irmãos, se nós merecêssemos tudo o que Deus tem para nos dar, Jesus precisaria ter morrido? Paulo fala sobre isso. Se nós merecêssemos, a morte de Jesus seria em vão. Se as nossas obras conseguíssemos fazer justos diante de Deus, para que Jesus ia ter morrido? Então, nós precisamos entender que aquele trabalhador que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ele creu no patrão dele, ele creu no Senhor dele, e por isso ele foi justificado, por isso ele recebeu. Irmãos, isso às vezes para nós soa meio estranho, né? Por quê? Porque nós estamos baseados numa justiça humana e falha. Nós não conseguimos perceber que o amor do Senhor é tão grande que Ele nos alcança e nos dá além daquilo que nós merecemos. Porque se você merecesse, volto a dizer, não seria a graça. O patrão desse texto que Paulo diz aqui é o Senhor, nosso Deus. Ele é dono de toda a provisão e toda a riqueza, e os trabalhadores somos nós. Só que aí, a pergunta que nós vamos tratar hoje é: qual trabalhador nós somos? Aquele que quer fazer muitas coisas e quer chegar diante de Deus e falar: eu fiz, eu mereço receber. Ou aquele que fala: Senhor, só a sua graça na minha vida, porque eu não mereço. A graça é para aquele que não merece. Fala para o irmão do seu lado: a graça é para quem não merece. Aleluia. Então, perceba, durante essa noite nós vamos falar sobre esses 2 trabalhadores. Um deles nós vamos chamar de lei e o outro de graça. Qual que é a lei? O que trabalhou e tem que receber, está na lei. E aquele que não trabalhou e quer receber? É a graça. E esses são os 2 princípios de vida que nós vivemos, ou que nós escolhemos viver. O primeiro trabalhador representa aquele que vive, como eu disse, pela lei. Ele vem receber o salário por quê? Porque trabalhou e portanto merece o salário. Vocês vão entender, eu estou vendo, tem um monte de gente com a cara assustada olhando para mim assim: como assim? Então não preciso fazer nada? Você vai entender o que nada é esse. Nada não é que você não precisa mais fazer nada, não. Tenha calma, irmãos. Tem os irmãos da lei que já começam a ficar acusados olhando para mim, né? Nós estamos na graça, irmãos. A lei fala do quê? De merecimento, de justiça própria. Existem muitos irmãos dentro da igreja que se relacionam com Deus baseado na lei e no merecimento. Quando você faz, tá tudo bem, não, Deus vai me abençoar. Não fiz nada, não briguei com a minha esposa essa semana. Nossa, semana eu vou fazer o louvor. Nossa, essa semana eu não briguei com o meu chefe. Não fiz nada de errado, essa semana vai ser bênção. Isso é o quê? É lei. É lei. Porque você não fez nada de errado, você acha que tudo
vai dar certo. Mas agora se você fez alguma coisa errada, fala, nossa, tô lascado, eu vou fazer o louvor e agora, Senhor, eu vou ligar pro meu líder, vou falar que não dá pra me fazer porque eu fiz tudo errado, briguei com a minha mulher, chutei o cachorro, pedi as mãos do serviço. Aí você acha o quê? Vai dar tudo errado. Por quê? Porque você se relaciona com Deus baseado naquilo que você faz. Então, percebam, qual é a diferença entre nós vivermos baseado na lei e baseado na graça? A lei exige o quê? Justiça. Enquanto a graça concede a justiça. Aleluia. A lei é o que eu faço para Deus com o intuito de ser abençoado. Mas a graça é o que Deus já fez em Cristo por mim, para me abençoar, para que eu seja abençoado. Jesus já fez por você. Amém? A lei é o que eu faço para Deus. A graça é aquilo que o Senhor já fez por mim. A lei depende do homem. Segundo a lei, tudo depende do homem. Mas a graça é o que Deus em Cristo já fez por mim, para que eu seja abençoado. Segundo a lei, tudo depende do homem. Se o homem não fizer por merecer, não pode ser abençoado. Aí a gente acha, não, aquela pessoa ali está sendo abençoada porque também mereceu, né? Trabalhou demais, né? Quanto tempo que aquele irmão está lá trabalhando, ajudando? Então chega uma hora que Deus vai abençoar. Então vive baseado numa lei. Só que Deus não nos abençoa baseado na lei. A primeira vez que eu ouvi essa palavra sobre a graça, mexeu comigo. Eu me lembro do pastor Aloísio, foi a primeira pessoa que eu vi pregar sobre a graça. Então tem muitos pastores falar sobre isso. Mas ele deu um exemplo que marcou minha vida. Dentro disso que eu falei aqui do irmão que faz louvor. Ele contou que certa vez, ele falou que foi uma experiência que aconteceu na igreja, numa das igrejas dele. Um pastor ligou para ele no domingo de manhã e falou: pastor Aloísio, vem aqui na igreja, não vai dar para me pregar hoje. A igreja dele estava crescendo e tinham 2 cultos, um às 5 da tarde e um às 7 da noite. Não vai dar para me pregar. Mas por que aconteceu? Não, eu fiz algo muito ruim, pastor, não vai dar, eu estou mal, estou acusado. O que você fez? Briguei com a minha esposa. Aí o pastor Luiz: brigou com a sua esposa? É, pastor, então não vai dar, pastor, tô me sentindo mal. Aí o pastor Luiz: não, hoje que você vai pregar mesmo. Então faz o seguinte, avisa a sua esposa aí que você vai pregar no culto das 5 e ela vai pregar no culto das 7. Vai pregar os 2 hoje. Não, pastor, mas você não está entendendo. A nossa briga foi feia, eu gritei com ela gritou comigo, pastor. Não, hoje vocês vão entender que na verdade não é por aquilo que vocês fazem, mas por aquilo que Deus já fez por vocês. E aí o pastor Luiz falou: além de vocês pregarem, eu e minha esposa vamos estar lá para ver o que vai acontecer. E aí ele conta que foi poderoso, irmãos. O pastor começou a pregar já falando: eu não sou merecedor de estar aqui. E aí o fogo já caiu. E aí, por quê? Porque ele não foi baseado no merecimento dele. Mas quando a esposa dele foi pregar, aí que o fogo caiu mesmo, que a mulher só chorava e o mover de Deus aconteceu e acabou o culto. O pastor Luiz conta que foi um irmão falar com ele e falou: pastor, o senhor é um homem de Deus mesmo. O senhor mandou um casal abençoado para cuidar de nós. Não tem nenhum casal melhor que esse. Por quê? Porque naquele dia, talvez ele já tinha tido outras oportunidades de ministrar palavras daquele pastor, mas muitas vezes ele tinha ido baseado no quê? Naquilo que ele tinha se preparado. Não, me preparei, orei, jejuei, vai acontecer. Mas quando nós nos relacionamos com o Senhor baseado nisso, a maioria das vezes a gente vai ficar o quê? Acusado. Porque quem aqui não briga com a esposa? Quem aqui não briga com o marido? Quem aqui não fica bravo com alguma situação? Quem aqui não dá alguma mancada? Que atire a primeira pedra. Mas já pensou? Se todas as vezes que nós fizéssemos algo de errado, a gente fala: não, agora já era, acabou. Se eu morrer agora eu vou para o inferno. A minha vida está acabada. Você estaria vendo baseado no quê? Na lei. Só que a graça nos diz que nós recebemos um favor imerecido. Se é merecido, não é a graça, mas é a lei. Quem trabalhou, merece receber. Mas quem não trabalhou e recebe, isso lhe é imputado como justiça. Isso é graça do Senhor. O que você prefere? Você prefere a lei ou a graça? Fala a verdade. A graça é mais atrativa, né? Mas a lei parece que é mais justa. Você acha que é mais justa? Mas só que a nossa justiça é Cristo.
Nada que nós possamos fazer nos tornaria justos perante Deus. O que a palavra de Deus diz? Que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. E agora, o que nós podemos fazer? Sendo que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Como que eu e você podemos nos tornar justos? Só se nós estivermos em Cristo. Cristo é a nossa justiça. Quando nós estamos em Cristo, nós temos todas as coisas. O problema hoje é que muitas pessoas, muitos pregam a lei do Evangelho, a lei do Velho Testamento, perdão. E aí fica pregando a lei e querendo fazer as pessoas refém de algo que não é verdade. Ah, o Velho Testamento serve? Lógico que serve. Para que o Velho Testamento serve para nós? Para nos representar a lei. Nós não podemos nunca pregar a graça antes de pregar a lei. Por quê? Como eu sei que eu sou pecador? Pela lei. Quando que eu posso desfrutar da graça? Quando eu souber que eu sou um pecador. Porque vamos lá, vamos dar um exemplo. Se eu chegar para o Alex e falar: Alex, é o seguinte, eu fiquei sabendo, você tem uma multa lá no Detran de 25 mil reais. Só que é o seguinte, mano, essa multa foi paga. Fala que vai aceitar isso? Vai falar: não, que multa de 25 mil reais? Você tá doido? Quem que já tomou uma multa de 25 mil reais? Aonde que isso já aconteceu? Ele não vai acreditar no que eu estou dizendo. Mesmo eu falando para ele que essa multa já foi paga e que ele pode ficar tranquilo. Por quê? Porque ele não acredita que ele tomou essa multa. Ele fala: a multa nem chegou na minha casa. Como você está falando que eu tomei uma multa de 25 mil reais? Isso não existe, tá doido? Para com isso. Fala: não, Alex, você tomou, eu vi, eu entrei no site lá e eu vi que você tomou uma multa, mano. Passou até lá no jornal da internet. Alex Morales tomou uma multa, a maior multa de todos os tempos. Eu vi lá. Ele vai falar: não, você tá doido, você tá de brincadeira, isso não existe, ninguém nunca tomou uma multa dessa. Não, mas foi paga. Não, quem foi paga? Eu nem tomei. Se alguém pagou, pagou errado. Por quê? Porque eu estou falando para ele de uma maneira errada. E muitas vezes nós estamos pregando para as pessoas de uma maneira errada. Agora, se eu chegar no Alex e falar: Alex, não, você viu que está tendo o negócio das Olimpíadas lá? Então, mano, tinha um monte de placa lá que tinha que andar 10 por hora. E aí foi estipulado, por causa das Olimpíadas, que quem passasse acima de 10 por hora ia tomar uma multa recorde de 25 mil reais. Aonde que foi? Ah, foi lá perto do Terceira, eu passei lá mesmo. Foi aqui, ó, foi ontem, meio-dia. Você passou a conta? Eu passei a 60. Aí ele vai acreditar, não vai? Porque eu provei para ele que ele fez aquilo. Agora, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós falamos o que para a pessoa? Não, vem para a igreja, pode vir. Mas nós não mostramos para ela que ela é pecadora. Nós queremos apresentar o evangelho errado para a pessoa. Nós falamos para ela: ó, vem para a igreja, sabe por quê? Porque um dia, aí você sabe qual é o problema da pessoa. Eu sei que o problema da Kelly é que ela tem um casamento totalmente conturbado. Aí eu falo para a Kelly: não, uso isso para trazer a Kelly para a igreja. E ao invés de falar a verdade para a Kelly, eu pego e falo: não, Kelly, vem para a igreja, sabe por quê? Porque um dia Deus mudou meu casamento. Um dia Deus mudou meu casamento, minha vida era destruída, agora então você pode vir, porque Deus vai mudar o seu casamento. Perceba, eu estou abrindo um parênteses para mostrar o porquê o Velho Testamento é importante. Por que a lei é importante? Para que nós possamos viver sobre a graça. E aí a Kelly vem para a igreja. Mas ela vem para a igreja por causa de Jesus? Eu nem falei de Jesus, eu falei do casamento dela. E aquilo atraiu ela, lógico, é o problema que ela tem. A outra pessoa pergunta: não, vem para a igreja, está doente? Ó, tem uma irmã lá que também tinha a mesma doença, foi curada. A pessoa vai vir para quê? Para quê? Para ser curada. Aí chega aqui, ela é curada, ela vai ficar? Não, porque ela não veio pelo motivo certo. Ela veio porque eu ofereci algo para ela. Mas só que a lei veio para nos mostrar claramente quem nós somos. Nós somos pecadores. Quando nós descobrimos que somos pecadores, aí sim nós podemos apresentar a graça. Aí, se eu chegar para Kelly e falar: então, Kelly, um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus mudou meu destino. E não há outro caminho para o céu. E mais além do que ser salvo por Jesus, as coisas foram acontecendo na minha vida. Hoje meu casamento é restaurado. Mas em primeiro lugar é você com Jesus. Quando ela vier, em quem ela vai se apegar? A Jesus. Eu preguei certo. Um outro exemplo muito legal. Estamos no avião. Minha esposa não gosta muito de viajar de avião, tem medo. E aí nós estamos lá, Amanda e aí nós estamos no avião, vamos fazer uma viagem. Só que chega o piloto do avião
e avisa a aeromoça e o copiloto que o avião deu um problema e vai cair. O avião vai cair. E eu sou o comissário de bordo, eu tenho que avisar elas que o avião vai cair. Perceba, nós estamos falando da lei e da graça, mas vamos apresentar a lei para depois apresentar a graça, certo? Mas aí eu sei que a minha esposa tem medo de avião. E na verdade, eu vou chegar para ela, só que eu preciso falar para ela que ela precisa pôr um paraquedas. Só que eu não posso deixar ela apavorada. Porque eu falo, se ela ficar apavorada, ela vai deixar todo mundo apavorado e o negócio vai ficar bagunçado aqui nesse avião. Aí eu chego para ela e falo, então, nossa senhora, sabe uma coisa? Nós temos uma maneira, você tem medo de viajar de avião? Eu tenho medo. Então nós temos uma maneira muito melhor de viajar de avião agora. Nós fizemos alguns testes e é muito melhor se você andar no avião com paraquedas. Eu vou te dar um paraquedas, você vai colocar, você vai ver a sua viagem, vai ficar tranquila. Você vai viajar bem, vai viajar tranquila. Ela fala, não vou ficar com medo, não vai ficar com medo. Ela vai pegar e vai colocar o paraquedas. Aí ela vai colocar o paraquedas pelo motivo certo? Não, eu dei o paraquedas para ela, falando o que para ela? Que a viagem dela seria melhor. Mas a viagem com paraquedas nas costas, no avião, que é totalmente desconfortável, a maioria deles, a não ser que seja em primeira classe, vai trazer conforto para ela? Vai trazer uma vida boa para ela? Não. Mas eu enganei ela, eu falei para ela o quê? Mas na verdade, eu só quis dar uma enganadinha, porque eu não quero que ela morra. Sabe, você não quer que a pessoa morra, mas você prega errado para ela. E ela vai lá, ela coloca o paraquedas e fala, meu Deus, falou que esse negócio ia me trazer conforto, falou que ia ser melhor, mas o negócio é estranho. E aí todo mundo começa a rir dela. Ela está de paraquedas, nada a ver, só ela está de paraquedas, porque tá na igreja pelo motivo errado. Mas para Amanda eu chego, a Amanda já é mais corajosa, eu chego e falo a verdade. Então, Amanda, é o seguinte, o avião vai cair. Ela, meu Deus, e agora? Só que assim, eu tenho paraquedas, você quer colocar? Não, eu quero. Amanda, qual vai ser a diferença? Amanda vai estar com paraquedas, vai estar tranquila. Eu estou com paraquedas, pode alguém dar risada nela, não pode? Ela fala, pode rir. E aí? Daqui a pouco a não vai cair, vocês vão ver. É assim, que quando a pessoa vem para Jesus pelo motivo certo, pode estar todo mundo dando risada dela, falando para ela que ela está errada, que ela vai se dar mal. Mas ela sabe, ela está com paraquedas pelo motivo certo. E aí, quando o avião cair, ela já vai estar pronta para abrir o paraquedas e ser salva. Agora eu não queria nem pôr o paraquedas. Vai chegar o momento da viagem que ela vai fazer o quê? Vai tacar o paraquedas na minha cabeça e vai falar, vai pra lá, você falou pra mim que esse paraquedas ia me dar uma vida ruim, minha vida ficou cada vez pior. Às vezes nós estamos pregando para as pessoas a graça, sem pregar antes a lei. Nós queremos falar para as pessoas das coisas boas que o Evangelho traz, sem falar para as pessoas das coisas ruins que a vida pecaminosa dela trouxe para ela. E aí nós estamos trazendo às pessoas uma mentira. E aí, por isso nós estamos vendo cada vez mais pessoas entrando e saindo das igrejas. Porque na verdade o Evangelho não está sendo pregado. Qual que é o Evangelho que tem sido pregado? O Evangelho das portas largas. Mas o que a palavra diz? Que o caminho é estreito. O caminho largo não é o caminho que leva ao Senhor. O caminho largo leva à perdição. Mas nós estamos falando, não. Nós estamos falando para as pessoas muitas vezes que é bem melhor, que é mais tranquilo estar aqui. É isso que a Bíblia diz? É tranquilo estar aqui? Não, irmãos. O caminho é estreito. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então entenda, nós iremos passar por dificuldade. A bênção vai vir, é a graça, é o favor imerecido. Mas não engane as pessoas, porque as pessoas vão vir e vão ir embora. Por quê? Porque nós estamos falando errado. Então, o Velho Testamento, ele é importante, mas nós não mostrarmos Cristo, o resultado é que a lei vai se misturar com a graça. E a lei e a graça são duas coisas incompatíveis. Não é possível estar nos dois ao mesmo tempo. Quando nós pregamos a lei, nós anulamos a graça. Mas para que eu desfrute da graça, eu preciso conhecer a lei. Qual é a lei? O avião vai cair. Mas e agora o que eu vou fazer? Não, fique tranquilo, eu tenho um paraquedas para você. O paraquedas é Jesus. Você pode até sentir um incômodo, pode ser até desconfortável a viagem, mas saiba que no final a salvação é sua. Aleluia! Aleluia! A bênção do Velho Testamento não era para quem queria, mas era somente para quem obedecia. Isso significa que nós não precisamos mais obedecer? Claro que não, é evidente.
que nós precisamos obedecer, nós devemos obedecer, mas nós não vivemos mais pela lei do merecimento, porque eu mereço, eu recebo. Não, você já recebeu. Cristo já nos deu quando ainda éramos pecadores. Isso é a graça. Então, o que acontece com aquele irmão que vive como aquele primeiro trabalhador, aquele que acha que merece seu salário? Como vive com base no mérito pessoal, ele acredita que somente pode receber salvação se merecer. Não, eu só vou ser salvo se eu merecer. Entenda, a salvação não é porque você merece, é porque Cristo te amou desde o princípio. Quem vive pelo merecimento sempre cai na acusação do diabo. O inimigo vai sempre dizer para você: não, você não orou, você não cumpriu as condições, você não merece ser abençoado, você é um hipócrita, é melhor você nem tentar. Quem que nos acusa? Tem gente que acha que é o Espírito Santo que nos acusa. Não, o Espírito Santo, Deus está nos lutando, está lutando dentro de nós, para que você entenda que você é justo diante de Deus. Quem nos acusa é o diabo. A Bíblia em nenhum momento diz que o Espírito Santo te acusa de alguma coisa. Não, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele está aqui para nos facilitar. Amém? Glória a Deus. Para muitos irmãos que agem baseado na lei desse merecimento, eles nunca vão querer ser algo na igreja. Não, ser um músico, tocar lá na frente, ser um líder de célula, ser um anfitrião, não, eu não vou conseguir. Eles sempre vão evitar essa questão da posição em Deus a todo custo. Por quê? Porque tem a visão de que isso é muito pesado, muito angustioso. É pesado porque eles sentem que sempre o quê? Eu não vou conseguir orar o suficiente, eu não vou conseguir me dedicar o suficiente, eu não vou conseguir ler a Bíblia o suficiente, eu não vou conseguir ser bom o suficiente, eu nunca vou conseguir. Isso é o quê? Isso é lei. Agora, quando eu percebo que na verdade não é por aquilo que eu faço, aí o Senhor começa a trabalhar na minha vida. Só que isso pode ficar mais complicado. É difícil quando a pessoa ela não acredita que vai acontecer, e ela pensa que tudo é baseado no merecimento dela. Mas é mais complicado quando ela acha que ela merece. Quando ela merece? Quando ela faz tudo certinho. Então, imagine um líder que na semana ele orou todos os dias, jejuou, fez um jejum lá individual. Todo mundo ora uma refeição, mas eu vou orar e vou jejuar. Todo mundo jejua uma refeição, mas eu vou jejuar 24 horas. Essa semana o fogo vai cair na célula. Vou orar todo dia. Fala para a esposa: ó, não vem falar nada comigo essa semana, que essa semana vai ser a minha semana. Eu vou cuspir fogo naqueles irmãos. Essa semana vai ser bênção. E a irmã ora, jejua, só louvor do fogo. Chega na célula, o irmão os irmãos olham para ele, para o Senhor, e já quer ministrar fogo na vida do irmão. E chega na célula assim. Ele se preparou, ele está preparado. Baseado no quê? No merecimento. Chega na célula, os irmãos não abrem a boca. Ninguém fala nada. E ele pergunta e ninguém fala nada. Ele pergunta de novo e você não está entendendo. E solta até umas línguas estranhas e não acontece nada. Ele vai falar: e agora? Tem alguém aqui em pecado nessa célula, não é possível. O diabo está aqui, vamos orar, irmãos. Uma vez que eu participei de uma célula, a pessoa devia ter se preparado bastante, mas o louvor estava fluindo. E eu acho que ela tinha se preparado baseado no merecimento próprio, porque ela falou: para tudo aí. Discipulador Paulo, ora aí. Ora que tem alguma coisa impedindo o agir de Deus nesse lugar. Eu falei: Jesus amado. Porque tinha se preparado e não estava achando que ia acontecer baseado no merecimento nosso. Entenda, se nós acharmos que não merecemos, mas também se nós acharmos que merecemos muito, não vai acontecer nada. O que essa pessoa não percebe, ao concluir que merece a bênção, é que ela ficou com um problema diante de Deus. Qual o problema? Como ela orou todos os dias, ela pode cobrar algo de Deus. Nós podemos cobrar algo de Deus? Não! Como foi fiel durante toda a semana, ela pode cobrar que a célula tem um monte de visita. Ela age assim: se eu orar um dia, vai vir uma pessoa. Se eu orar 10 dias, vai vir 10 pessoas. E ela começa a achar que a obra de Deus é feita baseada na força do braço dela. Irmãos, a obra de Deus não é feita baseada na nossa força. A obra de Deus é feita pelo Espírito Santo, quando nós entendemos que é Ele quem faz a obra. E aí quando nós entendemos
faz a obra, fica muito mais fácil nós sermos usados pelo Senhor. O problema é quando você transforma tudo isso, essa preparação. Entende, irmão? Não estou dizendo que não é para você orar e jejuar, não. Você precisa orar e jejuar. Você, não só o líder, porque às vezes o irmão fala, a célula foi ruim, o líder, mas e você, se preparou? Orar, viver em santidade, tudo isso é necessário, mas isso não pode ser uma moeda de troca. Ó Deus, eu fiz, tá? Então agora é com o Senhor. Ó, já fiz minha parte, agora é com o Senhor. Isso é moeda de troca. Quando ficamos sem orar, o que nós devemos sentir? O que você acha que um cristão, quando fica sem orar, não tem uma vida de oração, o que ele tem que sentir? Ele deve se sentir acusado? O que você acha? Não, ele deve sentir fome. Fome. Sabe, eu não estou orando, o que está acontecendo? Não estou conseguindo orar, eu preciso orar. Isso tem que trazer fome. Mas a maioria de nós, quando fica sem orar, sente o quê? Acusado. Ah, a célula não está acontecendo porque eu não orei. Como se as coisas acontecessem por causa de nós. Mas não, irmãos, nós devemos sentir fome. Fome de Deus. Fome sempre. Mas quando nós nos sentimos acusados, é porque nós achamos que as coisas vão acontecer baseado em nós. Quem vive debaixo da lei vive sempre cansado, porque pensa que tem que agradar a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nossa melhor obra que a gente possa fazer para Deus, diante de Deus, é como trapo de imundícia. Sabe o que acontece hoje em dia? É que tem muitos cristãos querendo fazer muitas coisas para Deus, sendo que na verdade o nosso maior trabalho é descansar nele. E aí nós não conseguimos descansar. Sabe por quê? Nós achamos que fazer as coisas para Deus vai nos tornar mais amados por Ele. E aí quando você vê alguém que está sendo abençoado por Deus, você fala, nossa, Deus ama demais aquele irmão. Por que Deus ama tanto ele e não me ama tanto? Senhor, olha eu aqui. Olha para mim, Senhor. Deus te ama. Ele já te amou no limite. Ele deu o filho dele por você. Que prova mais você quer de amor? E aí você começa a fazer as coisas querendo que Deus te ame. Mas eu te digo, você já é muito amado pelo Senhor, e Ele deseja abençoá-lo. Mas Ele não pode te abençoar baseado na lei, porque se Ele te abençoar baseado na lei, Ele vai estar fazendo o quê? Anulando o sacrifício de Cristo. Como eu disse no começo, é como se Ele estivesse dizendo que Cristo não precisava ter morrido. Se fosse possível agradar a Deus o suficiente para receber a sua bênção, não precisaria Cristo ter vindo. Você se esforçaria e seria salvo. Quando você orar, faça confiando na justiça que lhe foi dada gratuitamente. Se pensamos que estamos bem com Deus porque oramos e jejuamos, nós faremos como os fariseus. O fariseu fazia assim: eu oro, eu jejuo, eu dou, eu faço. Jesus disse que nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. Cristo, Ele é a nossa justiça. Muitos imaginam que não pode pedir uma bênção grande porque não são dignos. Então quando eles veem alguém recebendo uma grande bênção, logo concluem: nossa, essa pessoa é uma pessoa de oração, hein? Aí vai ver, a pessoa nem orou, ela não estava nem pedindo aquilo para Deus, Deus deu. Você fala: nossa, aquela pessoa ali é de Deus, hein? Vou pedir para Ele orar por mim, porque Deus é por ele, não é possível. E aí você conclui o quê? Que Deus ama mais ele do que você. Mas sabe por que ele recebeu? Porque ele fez igual o trabalhador. Ele foi lá e pediu. Falou: não, eu vim receber. Não, mas você não merece. Eu sei, mas o Senhor é aquele que dá para quem não merece também. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que vocês acham que vive melhor? Aquele que vive baseado na lei ou o que vive baseado na graça? O que vive na lei vive penando, querendo fazer, sempre acusado, não consegui, briguei de novo, falhei de novo, e agora o que será de mim? Essa vida de crente é muito difícil. Por quê? Porque vive baseado na lei. Sabe? Se nós não entendermos que na verdade nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado na graça dele, nós vamos ver uma vida muito pesada. Aquele que vive pela lei tenta fazer Deus ficar em dívida com ele. Já pensou? Ah, Deus, agora quem deve é o Senhor. Eu fiz, eu fui lá na visita, ó. Ninguém queria ir, ó. Ninguém queria ir lá naquela família lá, eu fui. Agora é com o Senhor, agora eu quero ver o que o Senhor vai me dar. O Senhor sabe que eu estou precisando, né? O Senhor já sabe que eu preciso.
E aí Deus quer que Deus fique em dívida, mas Deus não tem como Deus ficar em dívida conosco. E aí a pessoa pensa, mas então o que eu tenho que fazer? Eu preciso, irmãos, experimentar a graça de Deus. Você será tão atraído pelo Senhor quando você experimenta a graça, porque imagine, quando você tiver a revelação da graça, então eu não preciso fazer nada para me ser salvo. Não, você não precisa fazer nada. Para ser salvo nós não precisamos fazer nada. Fala para o irmão celular, irmão, você não precisa fazer nada. Quando nós falamos nada aqui, nós estamos falando nada com a nossa força, nada com a obra da nossa mão. Abraão teve que crer. Nós, para sermos salvos, temos que fazer algo, crer, apenas crer. Aquele primeiro trabalhador acredita que o Senhor o ama, porque ele trabalha. Quando ele não trabalha, também não se sente amado. Infelizmente, muitos ainda se relacionam com Deus assim. Se um crente não se sente amado, a vida cristã dele será uma obrigação religiosa e legalista. Quantos cristãos estão dentro das igrejas hoje e não se sentem amados por Deus? Não se sentem. Acham que todo mundo é, o pastor é, o líder é, o anfitrião é. A pessoa acabou de chegar e Deus ama mais ela do que eu. Meu Deus! Olha só, o irmão acabou de chegar, já vai ser líder. Por quê? Porque Deus ama mais ele. Não, talvez ele tenha entendido a graça primeiro que você. A graça é você chegar diante de Deus sem merecer e falar: Senhor, eu não mereço, eu não sou capaz, mas se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Isso é a graça. Eu sei que eu não posso fazer, mas se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Desde o começo, o Senhor sempre quis dar muito mais para cada um de nós. Desde quando Ele te encontrou. Mas muitas vezes você quer basear o seu relacionamento com Deus na graça, na lei, não na graça. O tamanho do seu ministério não é a expressão da sua capacidade. O tamanho do seu ministério não é a proporção da sua inteligência. O tamanho do seu ministério não é o tamanho daquilo que você tem de revelação da palavra de Deus. Não, o tamanho do seu ministério é quanto você conhece da graça do Senhor. Sabe por quê? Porque quem conhece a graça pede muito, mas quem não conhece pede pouco, ou às vezes nem pede, porque fala: eu não mereço, para que eu vou pedir? Mas quando você conhece a graça, que é o favor imerecido, o que você vai fazer? Você vai pedir. Você vai falar: Senhor, eu quero. Mas eu não mereço. Não importa que eu não mereço, eu sou filho. O filho, ele fica pedindo pro pai, tipo, pai, eu mereço, então me dá. Não, o filho sabe que tudo é dele. Isso que nós precisamos ter revelação. Tudo é nosso. Jesus disse para os discípulos: tudo é de vocês. Tudo do Pai é meu e tudo meu é de vocês. Nós precisamos desfrutar. A bênção é para quem não merece. Como eu disse, se merecer já não é bênção, mas é um pagamento de dívida. E saiba, Deus não está em dívida com nenhum homem. Nunca esteve. Por maior obra que algum homem possa fazer, Deus nunca estará em dívida com o homem. Lembre-se, há dois tipos de trabalhador, trabalhando sobre dois princípios de vida. Há irmãos que vivem cansados, acusados. Será que eu orei o suficiente? Será que eu estudei o suficiente? Será que eu fui bom o suficiente? Acha que a sua vida será baseada naquilo que você pode fazer. Mas eu quero dizer, Deus quer que você e eu nos tornemos como o segundo trabalhador, aquele que chegou diante de Deus sem merecer. E como que eu posso me tornar como o segundo trabalhador? Primeiro, eu preciso crer no Deus que justifica o ímpio. Repita comigo: eu preciso crer no Deus que justifica o ímpio. É o que a Bíblia diz. Nós somos justificados. Fomos justificados quando? Quando éramos ímpios. Nós precisamos crer. Para que nós possamos nos tornar como segundo trabalhador, nós precisamos crer no Deus que justifica o ímpio. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é a nossa justiça. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura e podemos desfrutar do Senhor. Ser justo é diferente de ser um pecador perdoado. Qual é a única maneira de eu ser justo? É se eu nascer de novo.
Ser considerado justo é muito superior. Vamos dizer que você tenha roubado algo de mim, ou algo de alguém. Isso te faz o quê? Um ladrão, certo? Aí, por exemplo, se você roubou algo de alguém, alguém perdoa a dívida. Isso vai fazer de você o quê? Um ladrão perdoado. Mas você continua sendo um ladrão. Mas para me tornar alguém justo, eu tenho que nascer de novo, porque senão eu vou continuar sendo um ladrão perdoado. Ah, aquele lá já roubou. Mas o que Jesus disse para Nicodemos quando ele chegou diante de Jesus pedindo a vida eterna? Perguntando como que fazia. É necessário nascer de novo. Deus não quer te fazer uma pessoa melhor. Deus quer te fazer uma nova criatura. Em Cristo nós somos justos. Quando Deus olha para nós, se você está em Cristo, Deus não vê os seus pecados do passado. Só que nós não conseguimos acreditar nisso. E aí nós vivemos acusados pelos nossos pecados do passado. Saiba, enquanto você não entender que Cristo é aquele que justifica o ímpio, então você não vai precisar mais pagar pelo seu pecado, nunca mais. Porque Jesus já pagou e você está nele. Quando Deus vê você, quando Deus vê o Cícero, Deus não fica pensando, nossa, ele já fez tanta coisa errada, mas agora até que ele melhorou um pouquinho, mas ele já foi ruim, viu? Não, Deus vê o Cícero, Deus vê o Cícero como justo. Não há nenhuma condenação sobre a vida dele. É o que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, que não vive segundo o pecado, sobre a lei, mas vive na graça. Aleluia. Aleluia. O que a Bíblia diz? Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor imerecido do Senhor é para aquele que não merece. Então você precisa acreditar que o nosso Deus é um Deus que justifica o ímpio. Aleluia. Aleluia. Todos nós éramos ímpios diante de Deus, mas no momento que você entregou a sua vida para Jesus e você vive em Cristo, então agora eu sou justo. Você é justo. Você é justo. Se você estiver vivendo uma vida baseada no Senhor, você será sempre justo. Mas se eu falhar, você continua sendo justo, porque você está em Cristo. Mas se eu viver em pecado, não. Se você viver em pecado, você não está em Cristo. Agora, se você estiver em Cristo, mesmo quando acontecer alguns deslizes na sua vida, você continua sendo justo. Por quê? Porque quando nós cometemos algo de errado e nós estamos com a nossa vida baseada em Cristo, qual é a sua primeira atitude? Se arrepender. Por quê? Porque você sabe que você está baseado em Cristo. Segunda coisa que nós precisamos fazer para sermos como esse segundo trabalhador: precisamos de uma grande fé para receber sem trabalhar. Nós falamos sobre ter a nossa fé ativada semana passada. É impossível você receber essa graça do Senhor sem ter fé, porque nós já olhamos meio desconfiados, falando, não, isso aí não. Será que é isso mesmo? É isso mesmo, irmão. Aleluia. É isso mesmo. O Senhor já pagou por tudo. Você não precisa mais pagar. Não há mais condenação sobre a sua vida. Você precisa ter uma grande fé. A grande arma do diabo contra os crentes é o quê? É a acusação. Ela é a causa porque não temos mais pessoas entregues ao Senhor. Por quê? Porque o diabo tem acusado as pessoas. Fala, não, eu nunca vou merecer. Eu não mereço. Realmente você não merece. A graça do Senhor te alcançou. A graça do Senhor te alcançou. Nós precisamos entender, ter fé para receber do Senhor essa maravilhosa graça. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto que nós precisamos entender para sermos como esse segundo trabalhador: precisamos desistir de negociar com Deus. Desista de fazer o que? Barganha com Deus. Aquele que vive na lei se relaciona com Deus de uma forma doentia. Nunca sabe se Deus está bem com ele. Se as circunstâncias são boas, então ele está feliz. Se as circunstâncias estão más, então ele está irado. Não avalie o seu amor, ou não avalie o amor de Deus com base nas circunstâncias. Trocar favor é viver como aquela criança. Quem aqui já foi criança? Infelizmente tem muitos adultos que vivem assim ainda, né? Quando vem aquela flor, qual é a flor lá que você consegue arrancar as pétalas lá? Qual é a flor, o nome dela? Alguém lembra? Margarida? Pode ser qualquer outra, né, se tiver. Mas aí tem pessoas que vivem assim com Deus. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer. Aí você acorda, tropeça no guarda-roupa. Deus está mal comigo. Nossa, o que está acontecendo? É o diabo está aqui, não é possível, está amarrado. Aí você chega no serviço,
Seu patrão fala, você vai receber um aumento. Você fala, bem me quer. Deus está bem comigo, eu sabia. Aí você vai, tá indo embora, perdeu o ônibus. Mal me quer, vai acontecer alguma coisa. Eu sabia, eu não devia ter feito isso. Chegou dentro do ônibus lotado, alguém te empurra. Mal me quer. Ah, não, foi sentar lá no outro ônibus que você foi pegar, tava vazio. Bem me quer. E aí você vive com Deus uma gangorra, como se Deus te tratasse de acordo com as suas atitudes. E aí você quer ficar negociando com Deus. A única diferença do cristianismo para as outras religiões é que nós temos um Deus vivo e que a nossa religião ou o nosso modo de viver não é baseado numa troca. Deus não nos dá nada por aquilo que nós damos para Ele. Não, Ele nos dá porque Ele nos ama. Todas as religiões que existem é o que? O homem fazendo algo para o Deus que Ele ama. É ou não é? Tem que fazer um trabalho, tenho que oferecer algo, tenho que dar, tenho que fazer, tenho que isso, tenho que aquilo. Agora o cristianismo é o que? Jesus fez por você. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ficar negociando com Jesus. Toda religião é baseada numa troca. A base de toda religião é a lei. Só que nós não nos relacionamos com o Senhor baseado na lei, ou não devemos nos relacionar com o Senhor. E se você tem se relacionado com o Senhor até hoje baseado na lei, o Senhor quer que você desfrute da graça. Chega de bem me quer, mal me quer. Tem crente que fala, não, eu não acredito nessas coisas, mas aí tá no metrô e aparece lá um negócio de signo, você fica, vixe, é o meu. Que seu? E aí, nossa, essa semana tem que tomar cuidado, porque ali falou que o negócio vai ficar ruim. Misericórdia, isso é lei. Ajuda, Senhor. Todo religioso procura sempre aplacar a ira de Deus e obter o seu favor através do que? De boas obras. Não, eu fiz, né? Eu dei o meu dízimo, eu dei a minha oferta, eu levei o alimento, eu trouxe a roupa, agora eu estou tranquilo, vai dar tudo certo. E aí se não dá, você fica procurando, aonde foi que eu errei? Ah, foi aquele dia lá que eu falei mal. Ah, foi aquele... Não! A vida cristã não é uma troca. Não, o Senhor já deu tudo por você. Desista de negociar com o Senhor. Não precisamos mais nos sujeitar a esse tipo de escravidão, pois agora somos filhos. Somos abençoados porque somos filhos e não porque somos bonzinhos. Podemos desfrutar da herança porque somos filhos e não porque nos comportamos bem. Quando nós vemos a parábola do filho pródigo, nós sempre lembramos do filho pródigo. Nós já falamos muito sobre isso, mas isso tem muito a ver com a lei. Por quê? Porque aquele filho que ficou se relacionava com o pai dele baseado no quê? Na lei. Era uma troca. Ele achava que tudo que ele tinha, por quê? Porque ele trabalhava com o pai dele. E o que o pai dele falou para ele? Não, você está errado, filho. Eu não te dou as coisas porque você trabalha para mim, não. Tudo é teu. Você não faz churrasco todo final de semana porque você não quer. Tudo é teu. Mas ele achava que não, eu tenho que fazer as coisas, porque senão meu pai não vai, aquele meu irmão que foi embora, ele vai se dar mal. Relacionava-se com o Senhor, baseado na lei, de troca. Não queira trocar nada com Deus. Você não tem moeda para trocar com Deus. Você não tem. Ele te deu a vida. Ele te deu a vida dele. O amor de Deus não depende do que acontece ao redor. Quando vivemos baseado nas circunstâncias, vamos viver uma vida doentia. O problema da troca é que quando os problemas aumentam, você precisa aumentar a moeda. A cotação da bênção sobe no mundo espiritual. A pessoa fala, você tem que dar mais. Por que você está assim? Você deu dízimo esse mês? Então eu não dei, então é por isso, você está mal. Quando foi um mês que você deu dízimo? Eu nunca dei. É por isso então. É lógico, não, nada disso, irmãos. Nada disso. Nós não damos o dízimo não para que as coisas ruins não aconteçam na nossa vida. Nós damos o dízimo porque nós entendemos que o Senhor já nos abençoou e por isso nós vamos contribuir com o reino. Não é por causa que eu tenho medo que as coisas ruins aconteçam, mas porque eu sei que o meu dízimo vai contribuir para a obra de Deus. E a promessa para aquele que dizima, para aquele que oferta, o Senhor vai fazer superabundar. Mas não porque eu tenho medo. Não, eu vou dar porque já pensou se eu fico doente? Aí os 10% que era para me dar de dízimo, eu tenho que comprar de remédio. Então já que é para gastar 10%, vou gastar com dízimo. Nada disso. Isso é lei.
Esta é a mensagem do Novo Testamento. Desista de merecer. A bênção é para quem não merece. Se merece, como nós já dissemos, é dívida, não é bênção. E se é bênção, então você não mereceu. Sabe quando a pessoa vem testemunhar, e aí a pessoa fala, nossa, eu não tinha nem como acontecer. E aí aconteceu, foi Deus que fez. Você fala, glória a Deus. Agora imagina se a pessoa vem contar um testemunho aqui e fala, então, eu trabalho já há 20 anos naquela empresa, eu guardo dinheiro, estou guardando R$100 todo mês desses 20 anos, e agora eu consegui comprar um carro de R$100 por mês, 20 anos, 240 mil? Não, acho que não dá isso não, né? Acho que é isso, né? 240 meses, 100, 240 mil. Aí a pessoa vem e fala, e aí eu consegui comprar um carro. Que bênção foi essa? O cara guardou dinheiro a vida inteira, nada mais do que ajuda ele comprar um carro. Agora quando nós chegamos e falamos, irmãos, eu não merecia. Deus abriu uma porta que eu não merecia. Tudo aconteceu sem eu merecer. E aconteceu e eu nem esperava. Isso é a graça. Então, eu queria que você parasse para analisar. Baseado no que você tem se relacionado com Deus? Baseado na graça ou baseado na lei? Segundo a lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que ele realizou na cruz. A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. A lei diz faça, mas a graça diz eu faço por você. Tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para você mesmo, mas tudo sobre a graça tem a ver com eu olhando para Jesus. Porque se nós não olharmos para Jesus, nós não podemos desfrutar da graça. Qual relacionamento você tem tido com Deus? Baseado na lei ou baseado na graça? Aquele que tenta se relacionar com Deus baseado na lei é semelhante ao primeiro trabalhador. Você vai receber porque você mereceu, você trabalhou. A Bíblia diz que nós somos regidos por uma lei espiritual, a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, de fato você vai colher. Às vezes as pessoas ficam falando, mas aquela pessoa nem é crente, e ela tem uma casa melhor que a minha, ela tem um carro melhor que o meu, eu nem tenho carro e eu estou aqui na igreja. Não, ele plantou, ele vai colher. As coisas naturais são da vida natural. Agora tem coisas que não são naturais. E aí quando tudo isso acabar, para você ou para essa pessoa, aí vai contar a escolha que você fez. Eu queria chamar os músicos aqui, eu queria que você pensasse nisso. Como você tem se relacionado com o Senhor? Baseado na lei ou baseado na graça? Você se sente acusado? Você se sente em falta com Deus? Você tenta muitas vezes fazer muitas coisas para ser aceito? Se você tem vivido essa vida, saiba, Deus tem uma vida melhor para você. Deus não quer que você se esforce, o esforço é todo dele. Mas você precisa viver baseado na graça. Queria que vocês colocassem de pé. Como nós falamos e nós louvamos que a graça nos basta, isso é muito profundo, irmão. Isso significa que você não precisa de fazer nada, a não ser crer no Senhor. Mas eu quero perguntar para você, você tem crido no Senhor realmente? Ou você se sente acusado? Sabe quem volta a cometer pecados? Quem não acreditou que foi liberto. Porque se você acreditar de fato que você está livre, você nunca mais vai querer voltar a fazer as coisas de errado. Mas sabe o que faz você voltar para lá? Dúvida. Você fala, não foi, eu estou sentindo vontade de novo. E aí você não acredita naquilo que Jesus já fez. Como eu já sempre digo para as pessoas, já está dentro de você a liberdade, a graça do Senhor já te alcançou. Mas aí vem o diabo te acusa. Aí você fala, é verdade, eu não sou merecedor, eu não mereço. Você de fato não merece, eu não mereço, ninguém merece nada, mas a graça do Senhor nos alcançou. O amor do Senhor não falha. Ele
graça sobre a sua vida. Quando você chegar no serviço, você saiba, a graça do Senhor, o favor do Senhor está sobre a sua vida. Se você fizer algo, se algo der errado na sua vida, a graça do Senhor está lá para te acolher. Se as coisas derem certo, foi a graça do Senhor sobre a sua vida. Tudo que nós podemos viver em Deus é através da graça. A graça nunca vai anular o nosso trabalho. A graça vai trazer excelência para aquilo que você pode fazer. Deixe de querer fazer coisas por fazer, para ser aceito. Então, se eu não fizer, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não! Receba do Senhor a graça do Senhor. Eu quero louvar meus irmãos, depois nós vamos orar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto perante a Ti, escondo o rosto para que veja a Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça responde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar seguro, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia! A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, Para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto perante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça responde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Aleluia! Eu queria orar com você agora. Talvez você não consegue ainda entender tanto da graça. Mas sabe que não há outra possibilidade de você se relacionar com o Senhor se não for pela graça. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado agora. Eu não tenho nenhum apelo específico para você vir aqui à frente, não. Porque na verdade, Deus colocou no meu
oração é que todos nós precisamos ter revelação da graça. Porque se nós vivemos um relacionamento com Deus baseado em merecimento, nós vivemos acusados por Deus, acusados pelo diabo, achando que Deus está mal conosco, sendo que na verdade Deus te ama. Entenda, Deus te ama. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Há um favor merecido. Eu quero que você olhe nesse sentido, Senhor, traga-me revelação desse amor, traga-me revelação dessa graça, porque quando você entender essa graça, nada vai te parar, nada vai te parar. Você vai querer avançar, você vai querer servir mais a Deus, você vai querer se entregar mais a Deus, porque a graça nos atrai para mais perto de Deus. É a graça, não é a acusação. Não, eu vou precisar ser um líder, porque senão nada vai acontecer na minha vida. Eu vou ter que abrir a minha casa para uma célula, porque senão eu não vou conseguir pagar minhas contas. Não, isso é lei. Mas quando eu entendo a graça, eu sei que na verdade ser líder, abrir a casa, evangelizar,